Em algum momento da vida, quase todos já enfrentamos aquela sensação sufocante de estar presos dentro da própria mente, não por correntes ou celas físicas, mas por uma prisão invisível, os pensamentos negativos que se repetem como ecos sem fim. A mente, que deveria ser um espaço de clareza e direção, às vezes se transforma num labirinto de dúvidas, medos e julgamentos severos. É como se existisse uma voz constante, nos dizendo que não somos bons o bastante, que erramos demais ou que o pior está sempre por vir. Esses pensamentos drenam nossa energia, obscurecem nossa percepção e dificultam a leveza de simplesmente viver. Você já se pegou ruminando o mesmo erro por dias? Revivendo mentalmente aquela conversa desconfortável, imaginando desfechos diferentes ou se martirizando por não ter agido de outra forma? Já sentiu um aperto no peito por causa de um futuro que ainda nem aconteceu? Ou quem sabe, se comparou a outras pessoas e concluiu injustamente que está ficando para trás? Esses padrões são mais comuns do que parecem e, embora pareçam naturais, não precisam ser normais. Há um caminho para romper com eles, e esse caminho passa por uma mudança de relação com nossos próprios pensamentos. É aqui que o estoicismo entra como uma luz em meio à escuridão mental. Esta filosofia, nascida na Grécia e desenvolvida em Roma, não é uma teoria fria e distante. Ela foi vivida na prática por figuras como Epicteto, Sêneca e Marco Aurélio, homens que enfrentaram provações extremas e encontraram na razão uma âncora. Um deles foi um ex-escravo, outro um senador e o terceiro um imperador. Todos reconheceram que a verdadeira liberdade não depende do mundo externo, mas da forma como reagimos a ele internamente. O estoicismo nos ensina a lidar com o caos externo sem permitir que ele se transforme em caos interno. A mente estoica não busca eliminar completamente os pensamentos negativos. Isso seria impossível. Mas ela os observa, os questiona e os recoloca em perspectiva. A sabedoria começa quando percebemos que não são os eventos em si que nos afetam, mas as interpretações que damos a eles. Epicteto dizia: não são as coisas que nos perturbam, mas os julgamentos que fazemos sobre elas. Uma crítica, por exemplo, não tem poder algum até que você a interprete como uma ameaça à sua autoestima. O fato em si é neutro. O sofrimento vem da narrativa que criamos sobre esse fato. Imagine que você comete um erro no trabalho. O erro é apenas um acontecimento. Mas a mente começa a tecer julgamentos. Sou incompetente. Vou ser demitido. Meu chefe não confia mais em mim. É aí que nasce a dor emocional. Um estoico, ao contrário, olharia o erro com objetividade. Errei. O que posso aprender com isso? Como posso agir melhor da próxima vez? Essa postura não ignora a realidade, mas a encara com lucidez e responsabilidade, sem alimentar o ciclo de autocrítica destrutiva. Essa mudança de postura começa com um passo fundamental: perceber os pensamentos enquanto eles surgem. O problema não está no fato de pensar negativamente de vez em quando, mas em aceitar automaticamente esses pensamentos como verdades. Quando passamos a observar a mente com atenção, ganhamos a chance de escolher no que queremos acreditar. Isso é o que começa a enfraquecer o domínio do negativismo habitual sobre nossas emoções. Para seguir esse caminho de transformação mental, é essencial entender um dos pilares mais profundos do estoicismo, a dicotomia do controle. Epicteto a apresentou de forma clara e direta. Existem coisas que estão sob nosso controle e outras que não estão. Essa distinção, embora simples à primeira vista, tem um poder libertador extraordinário. Quando internalizada, ela nos livra de preocupações inúteis e nos convida a focar apenas no que realmente podemos influenciar: nossos pensamentos, nossas ações, nossos valores, nossa atitude diante da vida. O problema é que, muitas vezes, investimos nossa energia exatamente no contrário. Tentamos controlar a opinião dos outros, prever o futuro, alterar o passado. Nos angustiamos com decisões alheias, com eventos inesperados, com aquilo que foge completamente do nosso alcance. E ao fazer isso, entregamos a nossa paz nas mãos daquilo que não obedece nossa vontade. O pensamento negativo prospera exatamente nesse território, no esforço de controlar o incontrolável, ou na frustração por não ter controlado algo que já passou. Pense nas vezes em que se preocupou com o que outras pessoas poderiam pensar de você.
A mente cria cenários, imagina julgamentos, tenta antecipar reações. Mas nada disso está sob nosso domínio. O que está ao nosso alcance é viver com integridade, agir com coerência, manter nossos princípios. O resto, a reação do outro, o modo como somos percebidos, não nos pertence. Da mesma forma, o passado está encerrado. Lamentar um erro não o reverte. O que podemos fazer é extrair uma lição dele e aplicar no presente. E o futuro? O futuro ainda não existe. Podemos planejar e nos preparar, mas não temos como garantir o que virá. Diante de um pensamento negativo, a pergunta essencial é: isso diz respeito a algo que está sob meu controle? Se a resposta for não, a atitude estoica é clara: aceitar. Aceitar não significa desistir ou ser passivo. Significa reconhecer a realidade como ela é e decidir não desperdiçar energia em batalhas impossíveis. Lutar contra o que não pode ser mudado é como tentar conter o vento com as mãos, um esforço em vão que apenas esgota. Aceitar é escolher onde colocar sua força, e essa escolha é sempre interna. Por outro lado, se o pensamento negativo diz respeito a algo que está sob seu controle, então você tem poder, pode agir, pode transformar. Por exemplo, se alguém te provoca, você pode escolher não reagir impulsivamente. Pode respirar fundo, refletir e responder com calma. Se você está diante de um desafio, pode se preparar melhor, pode buscar conhecimento, treinar, ajustar sua conduta. Quando reconhecemos nossa esfera de influência, assumimos a responsabilidade por ela. Isso fortalece nossa autoestima e enfraquece o hábito de reclamar daquilo que não depende de nós. Essa distinção entre o que podemos e o que não podemos controlar é o que devolve o centro da nossa vida para nossas próprias mãos. Em vez de sermos arrastados pelas circunstâncias, começamos a atuar dentro da realidade com inteligência e serenidade. Mesmo que o mundo ao redor esteja em crise, mesmo que tudo pareça caótico, o estoico olha para dentro e pergunta: o que posso fazer agora, com o que tenho, no lugar onde estou? A resposta a essa pergunta é o que molda a vida de forma concreta. Situações cotidianas são excelentes laboratórios para essa prática. Imagine estar preso em um engarrafamento, atrasado para um compromisso importante. O trânsito está completamente parado e não há nada que você possa fazer para acelerar o fluxo dos carros. A irritação começa a crescer, os pensamentos surgem com força. Sempre acontece comigo. Vou perder tudo. Ninguém me entende. Nesse momento, o estoicismo oferece uma alternativa poderosa. Em vez de ceder ao impulso automático de raiva, você pode pausar e aplicar a dicotomia do controle. O trânsito está fora do seu alcance, mas sua reação está totalmente sob sua autoridade. O que está sob seu domínio? A respiração, por exemplo. Você pode respirar fundo, desacelerar os batimentos cardíacos, interromper o ciclo da ansiedade. Pode escolher a trilha sonora que toca no carro, fazer uma ligação para avisar o atraso, refletir sobre como poderia ter saído mais cedo. Pequenas ações como essas transformam um cenário estressante em uma oportunidade para desenvolver paciência, flexibilidade e foco no que importa. O pensamento negativo perde a força quando não encontra mais a resposta emocional que costumava receber. Esse processo, no entanto, não é imediato. A mente está acostumada a operar no piloto automático, reagindo a cada estímulo com hábitos antigos e pouco questionados. Por isso, os estoicos praticavam a atenção plena, o que eles chamavam de prosoche. A ideia é simples: esteja consciente dos seus pensamentos no momento em que eles surgem. Observe-os sem julgamento imediato, como se estivesse assistindo a um fluxo de imagens na tela da mente. Quando essa vigilância se torna constante, o poder dos pensamentos negativos começa a enfraquecer. Você não reage mais por impulso, mas por escolha. Uma das ferramentas mais eficazes nesse processo é o diário. Escrever regularmente os pensamentos que surgem ao longo do dia ajuda a revelar padrões que, quando não são observados, seguem operando em silêncio. Anotar o que você sentiu, o que pensou e em que contexto pode transformar o invisível em visível. Você começa a notar, por exemplo, que determinada crítica sempre ativa a mesma sensação de inadequação, ou que o medo do futuro
surge sempre que você se compara a alguém. Essa clareza é o primeiro passo para a transformação. Depois de identificar um pensamento negativo recorrente, o próximo passo é testá-lo objetivamente. Pergunte a si mesmo: esse pensamento é baseado em fatos ou em suposições? Tenho evidências que o sustentam? Existe uma outra maneira de enxergar essa situação? Muitas vezes, o pensamento negativo se sustenta apenas na imaginação, cenários que ainda não ocorreram, ou interpretações distorcidas de eventos passados. Sêneca advertia: sofremos mais na imaginação do que na realidade. Quantas vezes você não ficou dias apreensivo com algo que nunca aconteceu? Essa análise objetiva tem o poder de desmontar crenças distorcidas. O pensamento "nunca vou conseguir" pode ser reestruturado para "ainda não consegui, mas posso aprender com cada tentativa". Em vez de se ver como um fracassado, você passa a se enxergar como alguém em processo de evolução. A mente estoica se baseia não na negação da realidade, mas no reconhecimento de que há sempre uma forma mais racional, mais equilibrada e mais alinhada com os próprios valores de lidar com o que a vida apresenta. Reestruturar os pensamentos negativos é como treinar um músculo que há muito tempo ficou inativo. No começo pode parecer artificial. Você questiona a si mesmo: será que estou apenas tentando me enganar? Mas com a prática contínua, essa nova forma de pensar se fortalece até se tornar um hábito mais natural do que a antiga espiral de autossabotagem. O segredo está na repetição disciplinada, e os estoicos sabiam disso. Para eles, a filosofia não era um conjunto de frases bonitas, mas um exercício diário, quase físico, de fortalecimento interior. Cada vez que você identifica um pensamento prejudicial, testa sua validade e o reestrutura com base na razão, você está construindo uma ponte entre a emoção e a virtude. Essa ponte é o caminho para uma mente mais serena. Por exemplo, se você pensa "fulano me desrespeitou de propósito", pode se perguntar: tenho certeza da intenção dele? Ele me disse isso diretamente? Ou estou interpretando a situação com base nas minhas inseguranças? Mesmo que o desrespeito tenha ocorrido, você ainda pode escolher como reagir. Isso é liberdade interior, não ser escravo das reações automáticas. Os estoicos nos lembram que o verdadeiro poder está no que fazemos, não no que sentimos. Sentir raiva é natural, mas agir dominado por ela é uma escolha. Entre o estímulo e a resposta existe um espaço, e é nesse espaço que vive a liberdade estoica. Você pode sentir medo, frustração ou tristeza, mas ainda assim agir com calma, com dignidade e com consciência. A ação virtuosa, mesmo em meio ao desconforto, é a afirmação da sua autonomia. E essa autonomia, por sua vez, é a base de uma mente imune à dominação dos pensamentos negativos. Marco Aurélio, em suas meditações, frequentemente se recordava: faça o que está de acordo com sua natureza. Faça a coisa certa, independentemente do que estiver sentindo. Essa filosofia nos desafia a não esperar por um estado emocional ideal para agir. Agimos com coragem mesmo quando sentimos medo. Agimos com paciência mesmo quando estamos impacientes. Não porque sejamos hipócritas, mas porque compreendemos que o comportamento molda a mente. Ao agir de maneira virtuosa, estamos educando nosso espírito. Mesmo que o pensamento negativo ainda sussurre, ele começa a perder força. Além das reestruturações cognitivas e das ações conscientes, os estoicos também praticavam o que chamavam de premeditatio malorum, a premeditação dos males. Essa técnica consiste em imaginar cenários negativos que podem ocorrer no futuro: perder o emprego, adoecer, ser traído. Pode parecer contraproducente à primeira vista, como se fosse um convite à ansiedade, mas na verdade é o oposto. Ao contemplar com calma os piores cenários, você se prepara emocionalmente para eles. Você os enfrenta com antecedência, mentalmente, e assim reduz seu impacto quando e ou se eles de fato acontecerem. Esse exercício também nos mostra que muitas vezes o que mais tememos não é tão insuportável quanto imaginamos. Ao pensar: e se eu perder meu emprego? Você pode refletir: como eu lidaria com isso? Quais recursos internos e externos eu tenho? O que realmente perderia? Essa análise reduz a intensidade do medo e revela o que é verdadeiramente essencial.
Ela nos ensina a valorizar mais o presente e a não viver paralisado pela ansiedade do que ainda não aconteceu. Com isso, os pensamentos negativos sobre o futuro perdem o peso que normalmente carregam. Outra técnica poderosa que os estoicos cultivavam era o amor fati, expressão latina que significa amar o destino. Esse princípio convida à aceitação profunda não apenas do que é inevitável, mas de tudo o que acontece em nossa vida. Não se trata de resignação, tampouco de celebrar sofrimentos como se fossem bênçãos disfarçadas. Amar o destino é reconhecer que a realidade, com todas as suas curvas inesperadas, é a matéria-prima com a qual devemos trabalhar. O que está no caminho, como dizia Marco Aurélio, torna-se o caminho. Um obstáculo pode ser, ao mesmo tempo, um mestre. Esse olhar muda a natureza do pensamento negativo. Em vez de pensar, isso não deveria estar acontecendo comigo, você começa a se perguntar, como posso crescer a partir disso? Diante de uma dificuldade, a mente treinada pelo amor fati não briga com a vida, mas busca transformar o problema em possibilidade de virtude. A dor vira aprendizado, o contratempo vira exercício de paciência, a frustração vira convite à resiliência. Isso não apaga o desconforto, mas o coloca sob uma nova luz, onde ele deixa de ser inimigo e passa a ser instrutor. Praticar o amor fati exige vigilância e disposição para questionar expectativas rígidas. Muitas vezes, sofremos não porque a realidade seja cruel, mas porque ela não corresponde ao que idealizamos. Esperamos que tudo funcione do nosso jeito, que os outros ajam como queremos, que a vida nos recompense de forma imediata. Quando isso não acontece, o pensamento negativo se infiltra, mas ao cultivar o amor fati, aprendemos a soltar o controle e abraçar o que é. Isso nos leva a uma forma de paz que não depende da ausência de conflitos, e sim da reconciliação com a impermanência da existência. Outra prática estoica essencial é o memento mori, a lembrança constante da nossa mortalidade. Embora soe mórbido para muitos, essa reflexão é uma das mais libertadoras. Ao se lembrar de que a vida é finita, muitos dos pensamentos negativos perdem o sentido. A crítica do outro, o erro cometido, a oportunidade perdida, tudo se torna pequeno quando visto sob a perspectiva da morte. Não porque a vida não tenha valor, mas justamente porque ela tem um valor imenso. Saber que o tempo é limitado nos faz querer vivê-lo com mais lucidez e menos desperdício mental. Quando você contempla a brevidade da existência, tende a filtrar com mais precisão o que realmente importa. Vale a pena se consumir com um julgamento alheio? Faz sentido arruinar o presente por uma preocupação futura? A lembrança da morte nos coloca em contato com o essencial. Estar vivo agora, neste instante. E se esse for o último dia, o pensamento negativo que tanto insiste em nos dominar perde o domínio. Passamos a valorizar a clareza, a gratidão, o silêncio interior. O memento mori não é uma ameaça, é um chamado à presença. Por fim, há um exercício estoico visual simples e transformador, o olhar de cima. Marco Aurélio praticava esse distanciamento ao imaginar sua vida do alto, como se a visse do espaço. Ele via as cidades pequenas, os dramas humanos como grãos de areia no deserto cósmico. Essa prática não é para diminuir nossas experiências, mas para colocá-las em proporção. O que hoje parece insuportável de cima se torna apenas mais um capítulo dentro de uma história muito maior. O pensamento negativo, assim colocado em escala, perde sua força esmagadora e se torna mais gerenciável. A partir desse olhar ampliado, começamos a desenvolver uma postura mais serena diante dos desafios cotidianos. O que antes parecia um abismo emocional se revela como um degrau necessário no processo de crescimento. A mente negativa tende a exagerar, a dramatizar, a dar uma importância desproporcional a eventos pequenos. Mas quando treinamos a visão de cima, percebemos o quanto nossos problemas são passageiros diante da imensidão do tempo e da complexidade do mundo. Essa consciência não nos afasta da vida. Pelo contrário, nos aproxima dela com mais humildade e discernimento. E é exatamente essa humildade que nos permite construir aquilo que os estoicos chamavam de cidadela interior. Uma fortaleza mental inabalável, resistente às críticas externas,
as tempestades emocionais e as armadilhas dos próprios pensamentos. Construir essa cidadela não é um evento único, mas uma tarefa diária. É como esculpir uma rocha, golpe por golpe, palavra por palavra, decisão por decisão. A cada pensamento negativo que você enfrenta com coragem e lucidez, uma nova pedra é colocada nessa estrutura interna. Com o tempo, ela se torna sólida o bastante para suportar qualquer tempestade. Essa fortaleza não é feita para nos isolar do mundo, mas para nos ancorar nele de forma mais consciente. A verdadeira liberdade, segundo os estoicos, não é a ausência de problemas, mas a presença de força interior. Você continua vivendo no mesmo mundo de sempre, com seus imprevistos, dores e alegrias, mas não reage mais como antes. Agora, você escolhe. Pode até sentir raiva, mas não age movido por ela. Pode se decepcionar, mas não se entrega ao vitimismo. A cidadela protege, não tranca. Ela preserva sua essência diante do caos. Com o passar do tempo, essa prática transforma sua relação com os próprios pensamentos. Em vez de acreditar automaticamente em tudo que sua mente diz, você passa a questionar, a observar, a escolher o que merece atenção. Pensamentos negativos ainda surgem, é claro, mas não se instalam. Você os vê como visitantes barulhentos que batem à porta, mas que só entram se forem convidados. Esse novo relacionamento com a mente é um divisor de águas. Não somos mais reféns do nosso diálogo interno, mas senhores dele. Libertar-se dos pensamentos negativos, portanto, não significa extingui-los, e sim domesticar sua influência. Eles deixam de comandar nossas ações e passam a ser meras informações que podem ou não ser úteis. Quando não são, são descartadas com serenidade. Isso exige repetição, consciência e uma filosofia que sirva como bússola. O estoicismo oferece isso, princípios claros, acessíveis, aplicáveis. Ele nos devolve o controle sobre o que importa e nos ensina a soltar aquilo que só causa sofrimento. A mente treinada por esses princípios aprende a filtrar com sabedoria. E esse filtro é o que permite que, mesmo diante das mesmas dificuldades de antes, você se sinta mais leve, mais presente, mais dono de si. Não é que o mundo mudou, foi você quem mudou sua forma de enxergá-lo. Essa é a diferença entre sobreviver e viver com clareza. A negatividade não encontra mais o mesmo solo fértil de antes para crescer. Aos poucos, o que ocupa esse espaço é a confiança serena de quem construiu sua cidadela, tijolo por tijolo, com a sabedoria de quem já aprendeu que, apesar de tudo, é possível viver com paz. Ao compreender esse novo posicionamento diante da própria mente, também percebemos como o estoicismo se diferencia de uma simples positividade tóxica. Ele não propõe ignorar o sofrimento, fingir que está tudo bem ou se obrigar a sorrir quando tudo está desmoronando por dentro. Ao contrário, o estoicismo olha diretamente para a realidade e diz: ela pode ser dura, mas você é mais forte do que pensa. Não é um convite para escapar das dificuldades, mas para enfrentá-las com presença, razão e coragem. A mente negativa quer evitar o desconforto a todo custo. O estoico decide enfrentá-lo com dignidade. É por isso que muitos que adotam essa filosofia relatam uma profunda transformação emocional ao longo do tempo. Eles não se tornam frios ou indiferentes, mas ganham uma clareza que os impede de serem arrastados por cada emoção intensa. Aprendem a diferenciar sentimentos legítimos de reações impulsivas. A tristeza, por exemplo, pode ser sentida sem que ela se torne um abismo. A raiva pode ser reconhecida sem que se transforme em agressividade. O medo pode ser observado sem que paralise. Esse domínio emocional não é repressão. É maturidade conquistada com esforço contínuo. E nesse esforço, há uma chave silenciosa mas poderosa, a repetição. O que hoje parece difícil e mecânico, observar pensamentos, reestruturar julgamentos, aceitar o incontrolável, com o tempo se torna parte da sua maneira de viver. Assim como um músico precisa repetir escalas até que seus dedos se movam com naturalidade, a mente precisa de treino para funcionar de modo mais equilibrado. A repetição é o que transforma o conhecimento em sabedoria. Cada pequeno exercício estoico diário é como afiar uma lâmina que corta a confusão e revela o que realmente importa.
Muitos se perguntam se isso significa abandonar os sonhos, os desejos ou as emoções. A resposta é não. O estoicismo não nos torna apáticos, e sim mais seletivos. Sonhar continua sendo importante, mas agora com consciência de que o processo está sob nosso controle. O resultado, não. Ter desejos é natural, mas eles não nos dominam mais. Sentir emoções é humano, mas elas não nos sequestram. A mente treinada na filosofia estoica continua sendo sensível, mas é menos vulnerável ao drama, menos reativa ao caos e mais centrada em valores sólidos. E quais são esses valores? Coragem, justiça, temperança e sabedoria. São essas as 4 virtudes cardinais do estoicismo. São como colunas que sustentam a cidadela interior. Em qualquer situação difícil, você pode perguntar: estou sendo corajoso ao enfrentar isso? Estou sendo justo com os outros e comigo mesmo? Estou exercendo autocontrole ou estou agindo por impulso? Estou agindo com sabedoria ou me deixando levar pela ignorância? Essas perguntas não são teóricas. Elas funcionam como bússolas práticas no meio da tempestade. São elas que permitem transformar um pensamento negativo em atitude consciente. Aos poucos, você deixa de se identificar com tudo o que pensa. Percebe que seus pensamentos são eventos mentais, não definições do seu ser. Nem tudo que surge na sua mente precisa ser seguido, acreditado ou amplificado. Isso é libertador. Você observa um pensamento negativo e diz: isso não sou eu, é só uma ideia, posso deixá-la ir. E ao deixá-la ir, algo curioso acontece. Surge um espaço dentro de você. Um espaço silencioso, firme, claro. É nesse espaço que mora a verdadeira liberdade. Não a ausência de pensamento negativo, mas a presença de um novo centro de controle construído com consciência e propósito. Esse novo centro de controle não é algo que se constrói em um dia. Ele é o resultado de um compromisso profundo com a prática constante. No estoicismo, não existe a ideia de uma chegada triunfal, onde tudo está resolvido e a mente se torna impecável. Pelo contrário, os próprios estoicos alertavam: a vigilância deve ser contínua. Mesmo Marco Aurélio, imperador do maior império de seu tempo, escrevia para si mesmo lembranças diárias de como manter a calma, ser justo, agir com sabedoria. Isso mostra que a filosofia não é uma medalha, mas um caminho. E esse caminho exige constância. E é nesse ponto que muitos desistem. Esperam que a prática traga resultados imediatos, como se fosse um remédio de ação rápida. Mas a mente humana não se transforma por decreto. Ela se molda por repetição, reflexão e pequenas escolhas feitas todos os dias. É como um rio esculpindo a pedra ao longo dos anos. No início, pode parecer que nada está mudando, mas, com o tempo, você percebe que não reage mais como antes. Aquilo que antes te dominava agora te visita sem te derrubar. Isso é progresso. Isso é liberdade surgindo de dentro. Durante esse processo, é natural encontrar resistência. Às vezes você pode até pensar: mas e se eu estiver me enganando? Ou e se esse pensamento negativo for verdadeiro? É justamente por isso que os estoicos insistem tanto na prática da razão. Eles não propõem ignorar os pensamentos incômodos, mas testá-los com rigor. Se o pensamento resiste à análise lógica, se ele tem base em fatos, então ele merece atenção. Mas se for sustentado apenas por medo, insegurança ou hábito, deve ser descartado. O filtro é sempre a realidade, não a emoção. Um dos testes mais úteis é se perguntar: esse pensamento me aproxima ou me afasta da minha virtude? Em outras palavras, ele me torna mais corajoso, mais justo, mais equilibrado, mais sábio? Ou me encolhe, me faz agir com raiva, me paralisa ou me leva a julgamentos distorcidos? Essa pergunta simples é uma das ferramentas mais poderosas para cortar o ciclo de autossabotagem. Ela reposiciona o foco. Em vez de tentar controlar o pensamento, você passa a escolher a resposta que mais se alinha com quem você quer ser. À medida que essa postura se fortalece, você começa a perceber que não é preciso combater todos os pensamentos ruins com intensidade. Basta não alimentá-los. A mente, como um fogo, precisa de combustível para queimar. Se você não acrescenta lenha aos pensamentos negativos, eles naturalmente se dissipam. Esse não é um processo de força bruta, mas de inteligência emocional. Ao ignorar o pensamento inútil,
você preserva sua energia para o que realmente importa. Com o tempo, a própria mente começa a priorizar o que é útil e o ruído perde espaço. É nesse silêncio que começa a surgir um novo tipo de paz. Não a paz frágil que depende das circunstâncias, mas a paz firme de quem conhece seus limites, seus valores e seu papel no mundo. Essa paz não é ausência de conflito, mas presença de clareza. Você pode estar no meio de um dia difícil, com situações externas desafiadoras, mas ainda assim manter o eixo, porque sua mente não está mais tentando controlar tudo. Ela está focada no essencial, sua atitude, sua visão, sua responsabilidade sobre si mesmo. Isso é o que torna a serenidade possível, mesmo em tempos difíceis. Essa serenidade, cultivada pelo pensamento estoico, é o solo fértil onde cresce uma vida mais significativa. Quando deixamos de nos consumir com o que não podemos mudar e passamos a investir nossa atenção no que está ao nosso alcance, a experiência cotidiana muda. Pequenos gestos ganham profundidade, tarefas simples se tornam oportunidades de prática, e até mesmo os momentos de dificuldade se transformam em testes de caráter. O foco deixa de ser o resultado final e passa a ser o processo, o comportamento, a intenção por trás de cada ação. Esse deslocamento de foco é revolucionário. O pensamento negativo geralmente se alimenta da ansiedade por controlar o desfecho. E se não der certo? E se eu falhar? E se os outros não gostarem de mim? Mas quando você se ancora na ação virtuosa, essas perguntas perdem a força. O importante deixa de ser a resposta do mundo e passa a ser a sua postura diante dele. Você não se mede mais pelo sucesso ou fracasso imediato, e sim pela fidelidade aos seus princípios. Isso reduz a pressão interna e, como consequência, diminui também o espaço para pensamentos corrosivos. Ao longo dessa jornada, surgirá a percepção de que muitos dos pensamentos negativos não são seus, são herdados. Vêm de vozes antigas, pais críticos, professores severos, experiências traumáticas ou padrões culturais que nos ensinaram a duvidar de nós mesmos. O estoicismo, nesse sentido, também é uma prática de descondicionamento. Ele nos convida a limpar a mente do que não é essencial, a examinar de onde vêm nossas ideias, crenças e autojulgamentos. O que você acredita sobre si mesmo é realmente fruto da razão, ou é um eco de um passado que você não revisitou conscientemente? Essa investigação é libertadora. À medida que você passa a observar os próprios pensamentos com mais distanciamento, começa a diferenciar o que é verdadeiro do que é ruído. Nem todo pensamento precisa ser aceito. Nem toda crença precisa ser mantida. Os estoicos nos lembram de que temos a capacidade de escolher o que deixamos entrar em nossa cidadela interior. Isso não é uma metáfora bonita, é uma prática real. Significa que você pode, deliberadamente, recusar um pensamento que diminui sua dignidade ou alimenta sua ansiedade. Pode substituir esse pensamento por outro mais justo, mais útil, mais enraizado na razão. E não se trata de auto-engano, trata-se de justiça consigo mesmo. Se você é capaz de reconhecer o erro de um amigo e perdoá-lo, por que não aplicar a mesma lógica a si? Se você aceita que o outro possa estar passando por um momento difícil, por que não supor o mesmo sobre suas próprias falhas? O pensamento negativo costuma ser implacável, porque vem carregado de expectativas irreais, perfeição, controle absoluto, aceitação universal. O estoicismo, ao contrário, nos chama a sermos humanos, falhos mas esforçados, limitados mas comprometidos, vulneráveis mas conscientes. Com o tempo, essa prática vai gerando frutos. Você percebe que o silêncio interior se expande, que sua mente não está mais tão ocupada com conflitos internos ou diálogos mentais destrutivos. A energia antes gasta com lamentações e medos começa a ser redirecionada para projetos, conexões reais, escolhas conscientes. E talvez pela primeira vez em muito tempo, você sinta que sua vida está mais alinhada, não com expectativas externas, mas com aquilo que faz sentido para você. E é aí que a verdadeira transformação começa, não na eliminação completa dos pensamentos negativos, mas na criação de uma vida que não dá mais espaço para eles florescerem. Ao perceber essa mudança interna, você começa a notar também
uma mudança na forma como se relaciona com os outros. Antes, os pensamentos negativos criavam muros invisíveis, desconfiança, interpretações distorcidas, reatividade. Qualquer olhar atravessado, palavra mal colocada ou crítica sutil virava combustível para a autodepreciação ou para ataques defensivos. Mas com a mente treinada na serenidade estoica, esse tipo de reação começa a perder espaço. Você passa a escutar mais e interpretar menos, observar mais e julgar menos. Porque entende que a maior parte das tensões não vem dos outros, mas da forma como você interpreta o que os outros fazem. Essa compreensão liberta. Você deixa de buscar validação em todo gesto, deixa de esperar que os outros confirmem seu valor. Afinal, esse valor já está definido internamente e não mais à mercê das reações alheias. O estoico sabe que não pode controlar a forma como é visto, mas pode controlar sua integridade. A mente negativa busca aplauso, a mente estoica busca coerência. E isso muda tudo, porque em vez de andar pelo mundo se perguntando o que os outros pensam de mim, você passa a se perguntar: estou sendo fiel aos meus princípios? Com essa mudança, também vem um alívio profundo, o fim da obrigação de ser perfeito. Pensamentos negativos adoram usar a perfeição como arma. Qualquer erro, por menor que seja, é ampliado, dramatizado, transformado em sinal de fracasso. Mas o estoicismo dissolve esse padrão ao lembrar que a excelência não está no erro ou no acerto isolado, mas na disposição contínua de agir com virtude. O erro deixa de ser uma sentença e se torna apenas um dado, algo que mostra o caminho a melhorar, não uma razão para desistir ou se punir. A consequência disso é que você começa a errar melhor. Sim, errar melhor, com consciência, com responsabilidade, mas sem autoflagelação. Você aprende mais rápido, se levanta com mais firmeza e toma decisões mais sábias. O pensamento negativo, que antes aparecia como um juiz cruel, agora é apenas uma notificação a ser lida com calma. Algo não saiu como esperado. E ao invés de reagir com culpa ou medo, você age com clareza, corrige o que for possível, aprende o que for necessário e segue em frente. Isso é maturidade emocional, e ela nasce da coragem de olhar para si com honestidade e gentileza. E talvez um dos maiores presentes do pensamento estoico seja justamente esse, a gentileza com a própria mente. A filosofia é muitas vezes vista como algo rígido, frio, racional demais, mas o verdadeiro estoicismo é profundamente humano. Ele acolhe a complexidade do ser e oferece ferramentas para lidar com ela com firmeza e compaixão. Ao desenvolver esse olhar mais lúcido e gentil, você começa a tratar seus próprios pensamentos como trataria um amigo querido, com atenção, com escuta, com o cuidado de não aceitar tudo de forma cega, mas também sem hostilidade. Essa postura se estende naturalmente à forma como você vive cada dia. Você começa a levantar da cama com mais clareza sobre suas intenções. Enfrenta os imprevistos com mais equilíbrio. Percebe que nem tudo precisa de uma resposta imediata. E aprende que algumas batalhas se vencem simplesmente não entrando nelas. O pensamento negativo, quando surge, já não encontra a mesma morada dentro de você. Ele pode até aparecer, mas não se instala, não manda mais. Porque agora você tem um lugar seguro onde descansar sua atenção, sua cidadela interior, construída sobre a rocha firme da razão e da virtude. Com essa base sólida formada, algo extraordinário começa a acontecer. Sua mente não apenas se torna mais resistente aos pensamentos negativos, mas também mais receptiva ao que é construtivo. A atenção deixa de ser sequestrada por catástrofes imaginárias e passa a se voltar ao que realmente pode ser feito, ajustado, melhorado. A clareza mental que nasce da prática estoica permite que você identifique com mais facilidade quais pensamentos merecem espaço e quais devem ser descartados logo ao surgirem. Essa triagem consciente reduz o ruído interno e amplia a sensação de presença. Presença, nesse contexto, não é apenas estar fisicamente onde você está, mas habitar o momento com inteireza. Quando não somos dominados por preocupações com o passado ou ansiedade sobre o futuro, conseguimos nos dedicar ao agora com mais profundidade. Essa é uma das maiores armas contra o pensamento negativo.
a atenção plena ao que está diante de nós. O agora é o único tempo que nos pertence, e é nele que todas as transformações reais acontecem. Quanto mais vivemos no agora, menos espaço sobra para o que nos prende ou assusta. Os estoicos não estavam falando de uma teoria distante. Para eles, essa prática era parte da vida real. Epicteto, por exemplo, dizia que não deveríamos nos preocupar com o que os outros têm ou deixam de ter, mas sim com a forma como usamos o que temos. Essa simplicidade aplicada à vida cotidiana é profundamente transformadora. Quando você abandona a comparação constante, começa a experimentar uma paz silenciosa. O pensamento negativo que dizia, você não é o suficiente, perde força porque ele já não se baseia em um critério externo inalcançável, mas em um compromisso interno com a própria evolução. E essa evolução não precisa ser grandiosa. O estoicismo valoriza os pequenos atos feitos com constância, um gesto de paciência, uma palavra contida, uma escolha consciente, já são sinais de uma mente em amadurecimento. A mudança não vem de grandes saltos, mas da repetição silenciosa de boas decisões. Cada vez que você se recusa a alimentar um pensamento negativo, cada vez que você se afasta da reação automática e escolhe agir com virtude, você reforça sua cidadela interior. Esse reforço não é visível aos olhos de fora, mas transforma radicalmente o modo como você se sente por dentro. E mesmo quando a mente volta a tropeçar, porque ela vai tropeçar, você já sabe o caminho de volta. Isso é libertador. A recaída não é mais o fim, e sim apenas uma curva no caminho. O pensamento negativo, quando ressurge, já encontra uma mente preparada para recebê-lo com atenção, testá-lo com lógica e deixá-lo partir se não servir a um propósito real. A confiança cresce, não porque tudo esteja sob controle, mas porque você sabe que tem ferramentas para lidar com o que vier. E essa consciência, por si só, já é uma forma de vitória. Com o tempo, você se torna alguém que inspira tranquilidade, não porque nunca se abala, mas porque aprendeu a voltar ao seu eixo. Essa presença tranquila é percebida pelas pessoas ao seu redor, mesmo que elas não saibam explicar exatamente o porquê. E mais importante do que ser percebido é sentir internamente esse estado de domínio, não um domínio arrogante, mas aquele tipo de força serena que vem de quem já enfrentou as próprias sombras e, mesmo assim, escolheu caminhar com leveza e lucidez. Esse tipo de domínio interior também muda a forma como você se posiciona diante das crises. Enquanto muitos reagem com pânico ou paralisia, quem cultivou a mente estoica enxerga as dificuldades como terreno fértil para a aplicação da virtude. Não é que o medo desapareça, mas ele perde seu domínio absoluto. Você sente, mas não se rende. Reflete antes de agir, avalia com calma, age com firmeza. Essa postura não é resultado de frieza emocional, mas de treinamento. Treinamento para ver, entender e agir com sabedoria, mesmo quando o cenário externo é turbulento. E aqui está uma das maiores virtudes da prática estoica, a constância. Em vez de depender do humor do dia, da sorte ou da inspiração momentânea, a mente treinada opera com disciplina. Há uma consciência contínua de que cada momento carrega uma escolha, reagir por impulso ou responder com intenção. O pensamento negativo é sempre impulsivo. Ele quer pressa, exagero, descontrole. O pensamento estoico, por outro lado, é paciente, ponderado e alinhado com o que realmente importa. Ele não busca vitória imediata, mas coerência duradoura. Com isso, até mesmo as dores mais profundas passam a ser enfrentadas de maneira mais madura. A dor não é mais negada, mas acolhida como parte inevitável da vida. Ela é sentida, compreendida e integrada. Os estoicos não pregavam a insensibilidade. Pelo contrário, reconheciam que sofrer faz parte da condição humana. Mas o sofrimento cego, prolongado por pensamentos distorcidos e interpretações erradas, esse sim pode ser evitado. A mente negativa insiste no "por que isso aconteceu comigo?". A mente estoica pergunta: como posso atravessar isso com honra e dignidade? E é essa mudança de pergunta que muda tudo. Quando deixamos de buscar culpados e passamos a buscar sentido, até mesmo as perdas ganham um lugar dentro de nós que não machuca mais. Elas não são esquecidas, mas transformadas em aprendizado, em força, em clareza.
O pensamento negativo tenta fazer da dor uma identidade. O pensamento estoico a transforma em impulso para se tornar alguém melhor. O sofrimento vivido com sabedoria se torna solo fértil para compaixão, compreensão e uma nova perspectiva sobre o que vale a pena cultivar na vida. Essa perspectiva se reflete também na forma como você começa a planejar sua rotina, seus relacionamentos e seus compromissos. Ao invés de seguir no piloto automático, atendendo a expectativas externas e se sufocando com obrigações irrelevantes, você começa a agir com intencionalidade, escolhe com mais cuidado onde coloca seu tempo, sua energia e sua atenção. E, naturalmente, muitos dos pensamentos negativos perdem espaço, simplesmente porque você não está mais disponível para alimentá-los. Sua agenda mental passa a ser ocupada por atitudes coerentes com seus valores. Nesse processo, a vida se torna menos barulhenta por dentro. Os julgamentos excessivos cedem lugar à curiosidade. A pressa é substituída por presença. A culpa dá lugar à responsabilidade. E o medo, por sua vez, se transforma em coragem prática. Você aprende a olhar para dentro com honestidade, sem negação, mas também sem crueldade. E aos poucos, aquela voz crítica que antes gritava dentro da sua mente se torna apenas um sussurro distante, uma sombra que não te comanda mais. No lugar dela, surge uma nova narrativa, a de alguém que vive com clareza, força e tranquilidade. Nesse novo estado de consciência, você começa a entender que não precisa mais lutar contra seus pensamentos como se fossem inimigos. Eles não precisam ser eliminados à força, apenas compreendidos e ressignificados. Ao invés de tentar silenciar a mente a qualquer custo, o que o estoicismo propõe é um tipo de diálogo interno mais maduro. Você ouve o que sua mente diz, avalia com calma e decide se aquilo merece espaço dentro da sua cidadela interior. É a diferença entre ser refém dos pensamentos e ser o guardião da própria atenção. Essa transição é o que torna possível viver com mais leveza. Quando o pensamento negativo surge, como inevitavelmente surgirá, você já não entra mais em conflito direto com ele. Em vez disso, você o observa com certo distanciamento, quase como se estivesse assistindo a um filme conhecido. Você reconhece os padrões, entende a origem daquela reação e escolhe não se identificar com ela. Não é uma negação da emoção, mas uma escolha consciente de não deixar que ela tome o controle. Esse espaço entre o pensamento e a ação é onde nasce a liberdade pessoal. Muitos confundem isso com frieza ou desapego excessivo, mas não é o caso. O estoico sente tudo, só não é dominado por tudo. Ele permite que as emoções passem por ele, mas não permite que o arrastem. Essa força serena é um reflexo de um trabalho interno contínuo, feito em silêncio, sem necessidade de aprovação externa. A mente negativa grita porque quer atenção. A mente estoica fala pouco, mas diz o essencial. E é essa essência que começa a guiar as decisões, as atitudes e até mesmo os pensamentos que você alimenta diariamente. Com o tempo, esse processo de filtragem consciente cria uma nova estrutura interna. O que antes era automático, como reagir com raiva, se envergonhar por falhas ou se afundar em preocupações, passa a ser substituído por uma postura mais racional e, mais importante ainda, por uma postura mais compassiva. O estoico não é um juiz impiedoso de si mesmo, mas alguém que compreende seus limites e trabalha sobre eles com paciência. A mente negativa quer punição pelo erro. A mente estoica quer aprendizado a partir dele. Essa transformação não depende de grandes acontecimentos externos. Na verdade, ela acontece principalmente nas pequenas coisas. Ao decidir não responder uma provocação, ao optar por fazer o que é certo mesmo sem vontade, ao manter a calma quando tudo à volta parece pedir descontrole. São esses pequenos momentos que constroem uma mente resiliente. E quanto mais você repete essas escolhas, mais sua mente se adapta a essa nova forma de funcionamento. O negativo perde terreno porque você deixa de alimentá-lo com reações impulsivas. Chega um momento em que essa nova mentalidade se torna a norma, não a exceção. Você começa a viver com mais clareza, com mais silêncio interno, com mais direção. Não porque os problemas sumiram, mas porque sua forma de enfrentá-los amadureceu. Você não é mais conduzido por impulsos ou pelos velhos padrões mentais.
Agora, você conduz. E essa condução tem um nome: razão. A razão estoica, alimentada por virtudes e sustentada por disciplina, não apaga as emoções, mas oferece a elas um lugar justo e equilibrado dentro da sua jornada. À medida que essa razão se consolida como guia, você também passa a enxergar o mundo com outros olhos. A mente negativa tende a ver ameaças em todos os cantos, como se o mundo estivesse sempre pronto para te derrubar. Já a mente estoica não nega que existem desafios e adversidades, mas também sabe que a forma como você os interpreta faz toda a diferença. Essa mudança de perspectiva transforma a experiência cotidiana. O que antes parecia um castigo, agora pode ser visto como oportunidade de crescimento. O que era motivo de raiva passa a ser estímulo para a paciência. Essa capacidade de ver o mesmo cenário sob uma nova luz é um dos poderes mais profundos da filosofia estoica. Marco Aurélio dizia que a qualidade da sua vida depende da qualidade dos seus pensamentos. Se você enxerga tudo como um problema, viverá em constante tensão. Mas se treinar sua mente para buscar sentido, aprendizado e oportunidade mesmo nas situações difíceis, perceberá que existe algo valioso até nas experiências mais duras. A realidade externa não muda. O que muda é o olhar que você lança sobre ela, e isso muda tudo por dentro. Esse novo olhar também afeta a forma como você lida com outras pessoas. Antes, você talvez interpretasse críticas como ataques pessoais, desacordos como rejeições e silêncio como indiferença. Agora você passa a compreender que cada pessoa age a partir de sua própria visão limitada, seus próprios conflitos internos, suas próprias dores. Isso não justifica atitudes nocivas, mas ajuda a evitar interpretações distorcidas que alimentam pensamentos negativos. A empatia cresce, mas junto com ela cresce também o discernimento, saber o que vale a pena absorver e o que deve ser devolvido ao mundo sem carregar no peito. Com essa clareza emocional, você se fortalece, não mais pela dureza, mas pela lucidez. A verdadeira força não está em endurecer o coração, mas em manter a integridade, mesmo quando os outros falham com você. O pensamento negativo quer vingança, revide dramatização. O pensamento estoico busca equilíbrio, justiça, preservação da paz interior. E isso é uma forma de amor próprio, não permitir que o comportamento alheio roube a sua serenidade. Você pode sentir a dor da injustiça, mas não precisa carregar o peso dela para sempre. Pode escolher soltar, não porque o outro merece perdão, mas porque você merece leveza. Outro efeito dessa mudança mental é a retomada da autonomia. A mente negativa está sempre esperando algo ou alguém para salvar a situação. Reconhecimento, desculpas, soluções externas. A mente estoica não espera, age. Não no sentido de controlar tudo, mas no sentido de não adiar o que pode ser feito agora. Você passa a confiar mais em si mesmo, não porque acredita ser infalível, mas porque sabe que tem os recursos internos necessários para lidar com o que vier. Essa confiança não grita, não se exibe. Ela se manifesta em silêncio, nas escolhas diárias, na firmeza tranquila de quem sabe onde está pisando. E mesmo que o mundo insista em trazer novas provações, e ele vai insistir, você já não as encara como interrupções no caminho, mas como parte do próprio caminho. O pensamento negativo quer fazer você acreditar que está sempre atrasado, que está sempre em falta, que precisa se apressar. O estoicismo, por outro lado, ensina que o tempo certo é agora, que a jornada não precisa ser corrida, apenas coerente. Cada passo com consciência é um avanço real, e isso já basta, porque viver bem não é correr, é caminhar com direção. Quando você começa a caminhar com mais direção, até mesmo o silêncio passa a ter outro significado. O silêncio que antes era preenchido por pensamentos negativos, cobranças internas e lembranças incômodas, agora se transforma em espaço de equilíbrio. Ele deixa de ser um vazio ameaçador e passa a ser um abrigo seguro. A mente que foi treinada pelo estoicismo aprende a repousar nesse silêncio, sem se perder em devaneios ou criar angústias desnecessárias. Ela se torna capaz de simplesmente estar, de observar o momento presente sem a necessidade de corrigi-lo, controlá-lo ou julgá-lo. Esse estado de presença é um dos antídotos mais eficazes contra a negatividade.
Afinal, pensamentos negativos raramente nascem do agora. Eles são filhos do passado que já não existe, ou do futuro que ainda não chegou. Ao se ancorar no presente, você desarma essa armadilha mental. É no agora que você percebe que não está em perigo, que não há nada urgente a temer, que há espaço para respirar. Isso não elimina os desafios da vida, mas impede que sua mente os amplifique sem necessidade. O agora bem vivido é um escudo contra os excessos da imaginação. Os estoicos sabiam disso, e por isso valorizavam tanto a prática da atenção plena. Não como uma técnica moderna, mas como uma disciplina da alma. Estar presente era para eles um ato de coragem. Requer presença de espírito para não fugir da realidade. Requer maturidade para aceitar as coisas como são, sem desejar que fossem diferentes. E requer força interior para agir com virtude dentro das circunstâncias que a vida apresenta, mesmo quando elas não são ideais. A mente negativa quer escapar. A mente estoica encara. Ela não espera condições perfeitas para viver bem. Ela vive bem dentro das imperfeições. Esse modo de viver também transforma a maneira como você enxerga o progresso pessoal. Você deixa de buscar saltos espetaculares e passa a valorizar o avanço sutil. A mente negativa exige tudo de uma vez. Mudança rápida, transformação visível, reconhecimento externo. A mente estoica se contenta com um pouco melhor a cada dia. E esse pouco, repetido com disciplina e consciência, acaba sendo muito. A verdadeira transformação raramente é dramática. Ela é silenciosa, constante e profunda. Ela se revela não no que você fala, mas em como você age, mesmo quando ninguém está olhando. Outro aspecto importante nessa jornada é o entendimento de que a mente não precisa ser uma fonte de sofrimento. Ela pode ser sim uma aliada, mas para isso ela precisa de direção. E essa direção é você quem dá todos os dias, com cada escolha, com cada atitude, com cada pensamento ao qual você decide dar atenção. O estoicismo não propõe que você se torne um censor da própria mente, mas um curador, alguém que escolhe com critério o que permanece e o que é descartado. Alguém que sabe que liberdade mental não é pensar o que quiser, mas saber o que merece ser pensado. Por fim, ao observar esse novo modo de pensar, sentir e viver, você percebe que algo dentro de você mudou profundamente. Aquela sensação de ser prisioneiro da própria cabeça vai sendo substituída por uma confiança silenciosa. Você não precisa mais provar nada para ninguém. Não precisa mais se convencer de que está no caminho certo. Você simplesmente sente. E esse sentimento não é de euforia, mas de firmeza. A mente que era turva agora é mais clara. O coração que era inquieto agora é mais sereno. E isso não se deve à sorte, mas à prática. A prática de olhar para dentro com coragem e agir com virtude. Essa clareza que se instala na mente não é frágil nem passageira. Ela é construída como se constrói uma fundação sólida, com paciência e disciplina, reforçada a cada pequena decisão tomada com consciência. No início, pode parecer que nada está mudando, mas aos poucos, você percebe que responde de maneira diferente às situações que antes te desestabilizavam, e essa diferença não é barulhenta. Ela é discreta, mas firme. Você não precisa mais justificar suas escolhas para os outros, porque agora você entende por que as faz. A mente deixa de ser um campo de batalha e se torna um local de comando silencioso. Isso se reflete em como você administra seus estados internos. Antes, um pensamento negativo gerava uma reação automática, um medo que paralisava, uma culpa que consumia, uma raiva que explodia. Agora esses pensamentos ainda surgem, afinal, a mente não se cala de uma hora para outra, mas sua resposta mudou. Você observa o pensamento, entende de onde ele veio e escolhe não embarcar naquela narrativa. Você responde em vez de reagir. Essa capacidade de resposta é a essência da liberdade que os estoicos tanto valorizavam. É a diferença entre viver arrastado pelos impulsos e viver conduzido por princípios. E esses princípios não são abstratos ou inatingíveis. Eles estão presentes nas escolhas mais simples do dia a dia, ao escolher escutar alguém com paciência em vez de interromper, ao optar por não alimentar uma fofoca, ao aceitar que certas coisas não dependem de você, e ainda assim,
fazer sua parte com integridade. Cada uma dessas atitudes fortalece a mente contra a invasão dos pensamentos destrutivos. O que era hábito de se autocriticar, de se preocupar excessivamente ou de se comparar constantemente, vai perdendo espaço à medida que você se alinha com suas próprias virtudes. Com o tempo, essa mudança interna começa a afetar também seu ambiente externo. Suas relações se tornam mais saudáveis, não porque os outros mudaram, mas porque você deixou de projetar suas inseguranças nos outros. O pensamento negativo costumava contaminar suas interações, imaginando rejeições, antecipando julgamentos, esperando decepções. Agora, com a mente mais limpa, você consegue ver o outro com mais honestidade. E mais importante ainda, consegue se ver com mais verdade, sem máscaras, sem armaduras, apenas alguém em construção, com coragem de melhorar um pouco mais a cada dia. Essa coragem não é uma armadura rígida, é uma flexibilidade consciente. Você sabe que nem todos os dias serão bons e nem todos os pensamentos serão positivos, mas sabe também que tem dentro de si a capacidade de atravessar o que for necessário. Isso não é otimismo ingênuo, é realismo corajoso. É saber que, mesmo quando tudo parecer desmoronar por fora, você tem onde se apoiar por dentro. E esse apoio não vem de fora, vem daquilo que você vem construindo com sua atenção, sua prática e sua escolha diária por uma vida mais alinhada com a razão. Com isso, a mente deixa de ser o inimigo invisível que te persegue. Ela se torna uma companheira que, mesmo quando tenta sabotar, já não tem mais o mesmo poder. Você aprendeu a escutá-la sem se submeter. Aprendeu a agradecer sua função. Afinal, ela quer te proteger, mas também a lembrá-la de que agora quem decide é você. E essa decisão repetida todos os dias é o que define quem você está se tornando. Alguém que não foge da dor, que não se ilude com conforto fácil e que segue passo a passo, construindo uma liberdade que nenhum pensamento negativo pode destruir. A verdadeira liberdade interior não se revela na ausência de problemas, mas na habilidade de manter o equilíbrio em meio a eles. E essa estabilidade não vem de uma negação da realidade, mas de uma profunda aceitação da vida como ela é. O pensamento negativo tende a surgir com força justamente quando resistimos ao que está diante de nós, quando queremos que o mundo siga nossas expectativas, quando nos recusamos a aceitar perdas, quando achamos que a felicidade depende do cenário ideal. O estoicismo rompe com essa ilusão e nos convida a viver com o que temos, agora. Essa aceitação não é passividade. Ela é, na verdade, uma forma ativa de presença. Aceitar é olhar para a situação sem distorções, sem negação, sem drama. É dizer, isto é o que é. O que posso fazer a partir disso? Esse tipo de raciocínio nos tira da paralisia emocional e nos devolve ao centro de comando. Um problema não é mais o fim do caminho, mas o ponto de partida para uma nova conduta. O pensamento negativo, acostumado a dramatizar, perde sua função quando a realidade é acolhida com clareza. A aceitação, nesse caso, é um golpe certeiro contra a negatividade. E para que essa postura se mantenha firme, é preciso ter clareza sobre o que realmente importa. Quando tudo parece importante, qualquer falha se torna catastrófica. Por isso, os estoicos constantemente voltavam ao essencial: o caráter, a virtude, a paz interior. Eles sabiam que focar no que é supérfluo leva à instabilidade emocional. A mente negativa vive cercada de urgências falsas, expectativas exageradas e a constante sensação de inadequação. A mente estoica, por outro lado, se ancora em poucos princípios mais sólidos, e é essa simplicidade que fortalece a alma. Essa alma fortalecida também se torna mais resistente à manipulação emocional. Uma mente negativa é facilmente influenciada pelo comportamento dos outros. Um comentário atravessado, uma expressão de desagrado, um silêncio inesperado, tudo vira motivo para interpretações desastrosas. Já a mente treinada na lucidez aprende a observar, mas não se precipita. Ela espera, questiona, interpreta com cautela. Não assume imediatamente que o outro agiu por maldade ou rejeição. E mesmo quando isso acontece, não entrega sua paz em troca de retaliação. O estoico escolhe com cuidado
onde gasta sua energia emocional. Outro ponto fundamental nessa construção é perceber que a mente negativa adora exageros. Ela amplia pequenos erros, prevê grandes catástrofes, revive antigas mágoas com intensidade. Esse exagero é viciante. Há um certo conforto ilusório em se afundar na dor, como se sofrer muito validasse sua importância ou tornasse você mais digno de atenção. O estoicismo quebra essa armadilha ao lembrar que sofrer em excesso não é nobre, é inútil. Sofrer por sofrer não transforma. O que transforma é o sofrimento enfrentado com lucidez e direcionado para a ação. Sentir dor é natural. Alimentá-la, não. E é justamente nesse ponto que o treinamento mental se diferencia de qualquer tentativa de positividade superficial. O estoico não diz que tudo vai dar certo. Ele diz, mesmo que não dê, ainda posso agir com virtude. Isso muda tudo. Você não depende mais do resultado para se sentir em paz. Sua tranquilidade vem da consciência de que fez o que estava ao seu alcance, da certeza de que agiu com retidão. O pensamento negativo perde sua força porque ele já não define sua autoestima. Agora, é sua conduta que te define, e ela está nas suas mãos todos os dias. Esse deslocamento do foco, do resultado para a conduta, transforma de maneira radical a relação que você tem com suas próprias emoções. Em vez de se sentir refém do que acontece, você passa a se perguntar: como posso responder de forma alinhada aos meus valores, mesmo que o cenário seja adverso? Essa pergunta, feita com honestidade, muda completamente o tom dos pensamentos que surgem. Ela não alimenta fantasias, não se prende ao desejo de controlar o incontrolável. Ao contrário, ela traz você de volta ao centro, ao momento presente, ao único espaço onde a ação é possível. Esse retorno ao agora é uma das práticas mais profundas da mente treinada. O pensamento negativo, na maioria das vezes, vive fora do presente. Ele te prende ao que já passou ou te arrasta para o que ainda não chegou. Mas quando você volta para o agora com atenção plena, com intenção e clareza, os pensamentos perdem o terreno fértil que costumavam encontrar. É no presente que você percebe que ainda está vivo, ainda pode agir, ainda pode escolher um novo caminho. E essa constatação simples é profundamente transformadora. Ela desfaz a impotência imaginária que a mente negativa tenta impor. Com o tempo, esse exercício vai criando um novo tipo de segurança. Não a segurança falsa de quem tenta prever tudo, mas a segurança real de quem sabe que pode se adaptar, aprender e continuar, mesmo que as coisas não saiam como o esperado. Essa autoconfiança não grita, não precisa ser exibida. Ela se expressa em silêncio, nas decisões tomadas com serenidade, nas palavras escolhidas com sabedoria, nas pausas feitas com consciência. O pensamento negativo, que antes causava desespero, agora encontra uma mente mais sólida, que sente sim, mas que não se desmonta diante da adversidade. E talvez um dos maiores aprendizados do estoicismo seja justamente esse: aprender a conviver com o desconforto sem se corromper. A mente negativa quer evitar o incômodo a qualquer custo. Ela se desespera quando algo foge do controle, quando um plano falha, quando alguém age de forma inesperada. Já o pensamento estoico entende que o desconforto faz parte da jornada e que é dentro dele que a força se revela. Não é sobre nunca cair, é sobre cair e levantar com mais sabedoria. A cada queda, a mente treinada se fortalece, porque extrai sentido do que viveu. Essa capacidade de extrair sentido dos desafios também muda a maneira como você olha para o passado. O pensamento negativo muitas vezes revisita erros antigos com culpa, arrependimento ou vergonha. Mas o olhar estoico propõe outro caminho: olhar para o passado com discernimento. Em vez de perguntar, por que eu fiz aquilo, a pergunta passa a ser, o que eu aprendi com aquilo? Essa mudança sutil rompe com o ciclo de autossabotagem, porque o erro deixa de ser uma sentença e se transforma em professor. E quando o passado vira fonte de aprendizado, ele deixa de ser um peso. Por fim, tudo isso culmina em um estado de presença mais leve, mais lúcido e mais maduro. A mente não precisa mais ser domesticada à força. Ela aprende com o tempo que não é preciso correr, se defender, se comparar o tempo todo. Ela encontra o ritmo da verdade, que é mais calmo,
mais centrado, mais humano. E nesse ritmo, os pensamentos negativos continuam surgindo, porque a mente pensa, é da sua natureza. Mas agora, em vez de comandar, eles passam. Em vez de dominar, eles são observados. Em vez de vencerem, eles seguem adiante, deixando você onde deve estar, no controle da sua própria consciência. Com a consciência mais presente e a mente sob orientação da razão, você passa a perceber com mais clareza quais são os pensamentos que merecem sua energia e quais devem ser deixados ir. O simples fato de conseguir distinguir entre o que é real e o que é ruído já representa um avanço extraordinário. Antes, tudo parecia urgente, pessoal, absoluto. Agora você entende que nem todo pensamento tem valor intrínseco. Muitos deles são apenas reflexos automáticos de experiências passadas, medos herdados, inseguranças antigas. Quando essa filtragem se torna hábito, a mente deixa de ser um campo de guerra e passa a ser um espaço de discernimento. Esse discernimento, por sua vez, te leva a agir com mais economia emocional. A mente negativa costuma desperdiçar muita energia com fantasias de controle, medo do julgamento e preocupações sem fundamento. Ao assumir uma postura estoica, você começa a direcionar sua atenção apenas ao que realmente merece investimento mental. E o que é digno da sua atenção? Aquilo que está sob seu controle, suas atitudes, suas decisões, suas reações. O resto, por mais sedutor que seja o impulso de interferir, você aprende a soltar. E isso traz alívio. O estoicismo ensina que não é preciso carregar o mundo nos ombros. Essa leveza, no entanto, não é superficial. Ela não vem de ignorar a realidade, mas de olhar diretamente para ela e aceitar sua natureza. A vida, como os estoicos sempre lembraram, é impermanente. Tudo muda. As coisas que hoje te preocupam talvez nem façam mais sentido daqui a um mês. As dores de ontem, muitas vezes, são hoje fontes de aprendizado. E os medos que pareciam intransponíveis podem, com o tempo, se revelar apenas ilusões fabricadas pela mente em momentos de fragilidade. Com esse entendimento, o apego aos pensamentos negativos começa a perder sua justificativa. Mesmo assim, há dias em que a negatividade volta a ganhar volume. E tudo bem. A mente estoica não busca perfeição, mas prática. Ela entende que haverá dias de fraqueza, dúvidas, recaídas. Mas ela também entende que cada retorno ao eixo reforça esse eixo. Cada vez que você se levanta após se perder nos próprios pensamentos, você sai mais forte, mais consciente, mais preparado. A constância, nesse caso, é mais importante do que a intensidade. Um pequeno ato de lucidez num dia difícil vale mais do que 100 teorias decoradas num dia calmo. Essa prática diária constrói não apenas uma mente mais firme, mas também um espírito mais compassivo. Ao conhecer suas próprias batalhas internas, você passa a julgar menos os outros. Você entende que todo mundo, em algum nível, está lutando contra pensamentos que o atormentam. Isso não significa aceitar abusos ou se submeter a atitudes injustas, mas sim cultivar uma postura mais compreensiva, mais sensata e menos reativa. E essa postura protege sua paz. Afinal, quando você reage com raiva ou ressentimento, o maior prejudicado é você. O pensamento negativo se alimenta da reatividade. A serenidade, por outro lado, corta esse ciclo. Por isso, cada momento de prática é uma oportunidade de liberdade. A liberdade de não seguir o impulso. A liberdade de não acreditar em tudo que sua mente diz. A liberdade de olhar uma situação difícil e dizer, eu escolho minha resposta. Essa é a essência do estoicismo aplicado à mente. Não é sobre ter controle total dos pensamentos, mas sobre conquistar o poder de decidir o que fazer com eles. E quando essa decisão se torna natural, o que antes era um redemoinho mental passa a ser apenas vento, algo que sopra, mas não te arrasta mais. Ao perceber que pensamentos negativos são como ventos, passageiros, mutáveis e muitas vezes imprevisíveis, você aprende a manter os pés no chão, mesmo quando tudo ao redor parece instável. Essa estabilidade não vem do mundo externo, mas da sua escolha interna de permanecer lúcido. A mente treinada já não se assusta com qualquer mudança de clima emocional. Ela sabe que o céu da consciência pode nublar por um tempo, mas as nuvens não definem o valor do céu.
Da mesma forma, um pensamento ruim não define sua identidade. Ele apenas passa, e você, centrado, permanece. Esse tipo de percepção muda radicalmente a forma como você vive, porque ao deixar de se identificar com cada pensamento que surge, você se liberta do ciclo de autossabotagem. A mente negativa costuma repetir narrativas antigas. Você não é bom o bastante. As coisas nunca vão mudar. Ninguém se importa com você. Mas, ao aplicar a razão estoica, você começa a responder com outra voz. Isso é apenas um pensamento. Ele já surgiu antes. Eu não preciso dar poder a ele. E ao fazer isso repetidamente, você reeduca sua mente a não alimentar as mesmas histórias destrutivas. Essa reeducação é silenciosa, mas revolucionária. Não exige que você mude tudo de uma vez, mas sim que cultive a atenção diária. Um pensamento negativo surge, você observa. Ele tenta dominar sua emoção. Você respira. Ele quer te empurrar para reações impulsivas. Você pausa. Cada uma dessas escolhas cria novos caminhos neurais. É como abrir trilhas em um terreno antes inexplorado. No começo é mais difícil, mas com o tempo, esses novos caminhos se tornam as rotas preferenciais da sua mente. E onde antes havia medo, culpa ou raiva, agora há espaço para firmeza, clareza e ação consciente. Além disso, essa nova estrutura interna te torna mais resiliente diante das frustrações inevitáveis da vida. Uma expectativa não se concretizou? Você não desmorona. Um plano precisou ser revisto? Você ajusta o curso. Um relacionamento terminou? Você sente, processa e segue em frente com dignidade. O pensamento negativo quer fazer dessas situações a prova de que tudo está perdido. A mente estoica, por outro lado, vê nelas a confirmação de que a vida segue seu próprio fluxo e que o que está ao seu alcance é a forma como você responde. E essa resposta sempre pode ser elevada. Essa elevação não é grandiosa nem dramática. Às vezes ela é tão simples quanto escolher o silêncio em vez da reclamação, o foco em vez da distração, o descanso em vez do auto-julgamento. É entender que cuidar da mente não é se impor uma rigidez cruel, mas adotar um comprometimento gentil com a própria saúde emocional. Isso inclui reconhecer seus limites, respeitar seu tempo e ajustar suas exigências internas. A mente negativa costuma ser rígida e punitiva. A mente treinada pelo estoicismo é exigente, sim, mas com sabedoria e humanidade. No fim, o que você constrói é algo que ninguém pode tirar, um espaço interno onde há ordem, mesmo quando o mundo está em caos. Um lugar de refúgio e clareza que você acessa quando precisa, sem depender de nada externo. Essa é a verdadeira cidadela interior que os estoicos tanto mencionavam. Um lugar onde seus valores não são negociáveis, onde seus pensamentos são escolhidos com critério e onde sua paz de espírito é protegida não por muros, mas por lucidez. Nesse espaço, o pensamento negativo até pode bater à porta, mas ele não decide mais nada por você.